Internacional venceu mais uma, 2-1, melhores momentos já aí na tela para você. E o Inter preservou, né, quase todos os titulares e mesmo assim conseguiu mostrar força, se impôs e mostrou por que é líder do Campeonato Brasileiro, Rafa. Há uma dificuldade nesse sentido, né? Que se a gente comparar o Inter aos outros dois times que brigam ali em cima, o Flamengo e o Atlético, é quem menos tem de onde tirar, né? O Cudê até falou sobre isso recentemente. E quando foi perguntado sobre o que ele mudaria no futebol brasileiro, um dos detalhes foi o calendário, né? Falou também dos gramados, mas o calendário tem um impacto considerável. Complicado, o calendário já está faltando dia. Só que o Inter tem menos de onde tirar. Então o time que entrou hoje, por exemplo, em teoria era um resultado mais acessível para o Atlético Goianiense. Era um time do Inter com jogadores que ainda não entregam exatamente o que é pedido, que não tem uma consistência, que não tem a regularidade. A gente está falando do Musto titular, que muita gente critica na torcida, o Nonato, que não tem bem nas oportunidades, o Praxedes, que ainda oscila muito, que precisa de mais, até pelo que é exigido dentro do trabalho do Cudê, um Rodinei no lado direito, por exemplo. O Heitor já não seria o titular, mas já passou a fila com relação ao Rodinei, e a lesão do Sarabia já transforma o Heitor agora em titular, né? Então o time muito modificado levava a crer que o Atlético teria um jogo mais acessível. E ainda assim foi o Inter que foi senhor. E aí passa muito pelo trabalho do treinador. Mesmo com as questões de elenco, mesmo sabendo que há um desnível, que o time titular apresenta respostas melhores dentro do jogo e dentro do modelo, o time reserva já tem a identidade, já tem o jeito de jogar. E isso encaminha um pouco mais a competitividade e a possibilidade de atingir resultados como essa vitória fora de casa hoje. E que se não fosse o pênalti do Abel Fernandes no fim do jogo, que a gente mostrou aqui, não foi, seria uma vitória e uma baita vantagem para a volta. A gente já não está falando de gol fora, mas está falando de 2 gols de vantagem. Ficou um pouco mais aberto, mas é claro que o Inter é favorito para a vaga pela vitória de hoje e pelo time que tem, enfim, pela forma como pode encarar a partida de volta. O Internacional agora joga por um empate no Beira-Rio para garantir a vaga nas quartas, enquanto o Atlético Goianiense precisa vencer por 2 gols de diferença para conseguir avançar. PC. Olha, para uma semana que começou com uma má notícia, que foi a contusão do Bosquilha, que o tira para o restante da temporada, essa observação feita pelo Rafa, ela sempre é comemorada por qualquer treinador. Quando o treinador vê que aqueles jogadores que ele utiliza menos já assimilaram os seus conceitos, ele fica satisfeito. Eu imagino que hoje o Eduardo Cudê saiu extremamente satisfeito da partida por ter percebido, constatado, na verdade, que aqueles jogadores que ele utiliza menos já começaram a entender os seus conceitos e a praticar os seus conceitos. No segundo tempo entraram Patrick e Edenilson, que são 2 jogadores fundamentais para a equipe titular, para a execução das ideias do Eduardo Cudê na equipe titular, mas ter observado esse time no primeiro tempo, especialmente ali pelo lado esquerdo, onde há uma disputa entre Moisés e o Wendel. Moisés é um lateral de força, é um lateral que eu entendo que os seus defeitos corrigidos poderão transformá-lo num jogador muito mais produtivo. Mas isso é um trabalho que demanda tempo. Pelo lado direito, Rodinei, outro lateral de força, que você também precisa trabalhar mais para que ele desenvolva alguma das potencialidades dele. No todo, foi muito interessante para o Eduardo Cudê exatamente essa questão. Os jogadores que ele pouco utiliza, ou que ele utiliza em situações especiais, já assimilaram os seus conceitos. Isso para um técnico, o Rafa sabe bem disso, é uma vitória tão importante quanto essa que o Internacional conseguiu sobre o Atlético Goianiense. Karine. E ontem o Inter fez aquilo que tem sido, o Cudê nesse aspecto tem sido muito pontual, muito preciso. Quando ele poupa jogadores, preserva jogadores, ele não os deixa em Porto Alegre fora da viagem. E não tem nem a ver com o jogo de sábado ser em São Paulo, a viagem continua, o Inter não voltou para Porto Alegre. É porque o Cudê tem poupado esses jogadores, mantendo no banco de reservas. E à medida em que haja necessidade, coloca em campo. Ontem, por exemplo, quando o jogo encrespou no segundo tempo, o Edenilson e o Patrick foram chamados, o Internacional fez o segundo gol, já com a presença desses 2 jogadores. O Thiago Galhardo ontem nem no banco estava, mas aí era uma questão fisiológica. Não era para ele ser utilizado de jeito nenhum, tamanho o seu desgaste. E esse cara que está fazendo o gol aí, Rizek, o Leandro Fernandes, ele foi o grande destaque individual do Internacional. É argentino, veio do Independiente, até aqui tinha sido notabilizado por uma expulsão
bizarra lá na Colômbia contra o América, e ontem foi melhor em campo. E aqui estamos tendo um episódio oscarizável, correto? Ele tem uma leitura de cena bem interessante, né? Porque ele tem contrato em vigor, ele tem uma multa grande para sair, e qualquer um de nós que fosse argentino, viesse trabalhar no Brasil, do jeito que é o nosso futebol, trataria de se preservar uma multa que o colocasse com um mínimo de segurança. Então o Cudê fez rigorosamente certo. O trabalho dele tem essa qualidade de Campeonato Brasileiro, de classificação em Libertadores da América, em vitória de Copa do Brasil na primeira rodada, podendo até empatar o jogo da volta, que é terça-feira que vem. E a avaliação que ele fez ontem, certamente não só da própria cabeça, né, Rizek, de colocar a grande maioria de reservas, ele acabou de jogar com o Flamengo uma Copa do Mundo. Tem um jogo contra o Corinthians, que pelo desespero do Corinthians transforma o jogo em algo de alta tensão. E depois joga de novo terça-feira aqui, abre o retorno do Brasileiro em casa contra o Curitiba. Então ele fez a gestão. Qual é o jogo que eu posso colocar mais preservação dos meus titulares? Certamente é em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Venceu o jogo, fez o certo. Não tem jeito, né? Estava indo tão bem o Janderson.